Tu achas que a melhor maneira de resolver o problema do vício das crianças em ecrãs é esta proibição até uma altura em que elas se calhar já conseguem perceber melhor? Nós, na verdade, quando estamos a fazer o ASO, estamos a fazer para os pais. Se fosses para lançar um produto físico, o que é que fazias diferente da altura? Não lançava. Ser entrepreneur em Portugal, nem só em Portugal, eu acho que na Europa é mais difícil. É muito mais difícil. Ou seja, quanto mais tempo a criança lá passar, melhor pelo menos para o negócio. Só que depois há toda esta dualidade, esta conversa de... Mas screen time em demasia também não é muito bom, não é? Nós conseguimos ir praticamente todos os canais e depois víamos, isto nas vendas não mexe nada. Se compras alguma coisa por 25 para vendas por 50, no mínimo. Fazia ideia. Já que as margens eram bem mais baixas. Depende das categorias. Tem categorias... Não. Ricardo, porquê é que nasceu a Laika Ventures? Durante a minha carreira como empreendedor, eu sempre tive empreendedores mais velhos com quem eu trabalhei. Isso permitia-me errar menos e aprender mais rápido. E, portanto, a Laika Ventures surge exatamente para isso. Ou seja, outros empreendedores terem a oportunidade de trabalhar com um conjunto de partners muito mais experientes, o que permite errar menos e ser muito mais rápido, metódico e organizado a lançar os produtos. Ok. E que tipo de empreendedores é que estão à procura? Nós gostamos e procuramos trabalhar com perfis técnicos que tenham as capacidades técnicas para desenvolver o produto, enquanto nós, como co-founders, ajudamos não só também em produto, mas em todas as áreas adjacentes importantes como marketing, sales, legal, operations, etc. A Laika Ventures quer apoiar quem, como tu, acredita no impacto positivo da AI. Portanto, descobre mais em laikaventures.co ou no link na descrição e vamos para o episódio. O vosso maior produto é quase uma plataforma de streaming. Exato, para crianças. Para crianças. Sim. Podemos dizer que é uma Netflix para crianças? Sim, é uma espécie de Netflix para crianças, sendo que também tem uma componente mais educativa, enquanto que o Netflix é apenas entretenimento. Como estamos a falar aqui de idades bem mais novas, portanto estamos a falar de um target entre os 2 e 8 anos, tentamos sempre ter aqui um lado mais positivo de ensino, de aprendizagem, e por isso é que é parecido. Portanto, se tivesse que simplificar, sim, ok, é uma espécie de Netflix só para crianças pequenas, mas acabamos por entregar mais do que isso. Portanto, temos vantagens, que temos, sei lá, uma interface desenhada para crianças pequenas, portanto não é uma interface Netflix que tem que estar para todos, portanto, ou um YouTube que funciona para todos. Acho que isso é um ponto super engraçado que nós, por acaso, até discutimos quando estávamos a preparar, que é, deve ser completamente diferente desenhar uma interface para uma criança do que é para um adulto. E se calhar algumas coisas que nós damos por garantidas, certo, como adultos, mesmo coisas básicas de scrolls e coisas assim, se calhar não funcionam da mesma maneira. Pois, nós, por exemplo, temos scroll lateral, não temos um scroll vertical. Para eles é mais fácil. E vem de onde essa lógica? Vamos aprendendo, vamos estudando, vamos lendo alguns estudos, testando algumas coisas. Algumas coisas vamos aprendendo a ver alguns analytics de como é que é o comportamento, observando. Nós tínhamos uma das coisas que nós tínhamos era, nós tínhamos um coraçãozinho que era para eles dizerem se gostavam ou se não gostavam, e começamos a ver que tínhamos muitos cliques, mas era cliques de tipo fazer favorito, fazia desfavorito, portanto, mas eles gostavam daquilo, gostavam de clicar da animaçãozinha e tal, e portanto tem estas pequenas coisas, que é as pequenas coisas surpreendentes que para nós é uma coisa normal, para eles faz toda a diferença. Nós gravámos acho que foi dos primeiros episódios que nós gravámos. Foi para aí na primeira ou na segunda temporada. Era com uma startup que tem algumas semelhanças com a vossa nesse sentido, porque o que eles faziam era no outro extremo. No outro extremo, faziam apps para idosos. Sim, é Sears Live. Exatamente. Sim. E na altura eu lembro de falarmos sobre uma coisa básica, o exemplo que ele deu até foi: tens um relógio, não é, numa interface digital, queres acertar os ponteiros do relógio, como é que fazes? Sabe, pessoas como nós que estamos habituados a usar, metes o dedo em cima do ponteiro e arrastas o ponteiro. Certo. E quando eles puseram nas mãos dos idosos, o que eles faziam era pôr o dedo atrás do ponteiro e empurrar o ponteiro.
Pois, Portanto, eles tiveram a mudar a UI toda por causa é disso. isso, ou seja, nós temos que no fundo nos adaptar àquilo que é o nosso target e perceber, porque tem tudo particularidades, Claro. não é E tudo igual. eu lembro-me que depois também havia aquela questão do X ser para selecionar e não para fechar Pois. a cruz, tipo, Pois, fechar. certo, é uma checkbox. É uma né? checkbox, Certo. exato. É tipo, fazer a cruz para Pois. selecionar. Mas então vocês têm essa componente de entretenimento, como se fosse mesmo a Netflix, e depois tu disseste também tinham educação, portanto uma parte mais educativa. Sim, ou seja, o que nós tentamos fazer, isto basicamente nós começamos, quando lançamos o projeto, começamos com uma coisa completamente diferente. Ainda temos o produto, embora nós não estamos propriamente a vender o produto, que era uma interface phygital. No fundo era a ligação de físico e digital com um brinquedo interativo que nós tinha o nome Magic Play. Que nós temos a tecnologia, portanto uma tecnologia espetacular, um produto top. Quando vês a funcionar ficas tipo de boca aberta, como é que isto funciona? Mas o que era em concreto? Eram uns blocos de madeira e depois era uma espécie de mini-jogos que tínhamos para iPad, em que desafiávamos a criança a fazer construções à frente do ecrã, com blocos de madeira aparentemente normais, e eles conseguiam ver as personagens a interagirem com esses blocos de madeira. Portanto, se subirem os blocos, fazíamos construções, e eles tinham que tanto fazer uma construção como destruir a construção e vias o boneco a cair depois da construção. É uma espécie de realidade aumentada, mas completamente diferente, porque fazíamos essa mistura ali à frente de coisas, objetos um bocado dumb, não é? Que é um bloco de madeira com uma interface todo sofisticado. E nós, pronto, ok, tudo bem, temos uma patente até sobre nessa tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, mas depois colocamos no mercado e vimos as dificuldades brutais de ter um produto físico com vertente digital, um produto altamente inovador, mas é o problema dos produtos altamente inovadores, que implica muito dinheiro para promoveres um produto altamente inovador. Mas o vosso problema foi no marketing? Foi na adoção ou foi na marketing, construção? Várias coisas. Portanto, o marketing sim, porque tu estás numa categoria de produtos nova em que não sabes muito bem onde é que o colocas. Claro. Tipo, vais ver ali nos brinquedos onde é que o vais colocar. Vais colocar nos jogos, mas não é bem um jogo. Pois. Vais colocar nos brinquedos, não é bem um brinquedo. De onde é que fica? Depois, a nível de produção, parece uma coisa muito simples. Nós só tínhamos que pôr uns ímãs dentro das peças de madeira. Não conseguimos arranjar ninguém para fazer isso. Pois o problema é da escala também, não é? Da escala, sim. Arranjamos uma empresa, na verdade começamos de facto na garagem da minha casa, portanto, como muitas startups, e arranjamos aqui uma empresa perto de Passos Ferreira que conseguia fazer, mas aquilo não era propriamente a praia deles. Pronto, tivemos ali algumas dificuldades de afinar a coisa, mas lá conseguimos criar as primeiras unidades, conseguimos vender, conseguimos colocar na Amazon. Na altura havia uma área específica da Amazon para produtos de startups, que era o Amazon Launchpad, no Reino Unido. Nós fomos a primeira empresa a ser aceita, portuguesa lá. Vendemos, mas depois começamos a ver, ok, isto não é sustentável com os volumes que temos, acaba-se o dinheiro e depois acabou-se a empresa. Quanto é que vos custava fazer um set? Imagina, custavam-nos 32 euros e nós vendíamos por 49. Pois, portanto, não tínhamos zero margem. Mas nessa altura do Amazon Launchpad, quanto é que vendiam mais ou menos? Nós logo no início, no primeiro novembro, dezembro, vendemos tipo 5 mil euros de produto. Ficamos todos contentes. Tipo, claro. É bom, fogo, é top. Era novembro, dezembro. Exatamente, só que depois tens o ano inteiro que tens que sobreviver e a malta já não está propriamente à procura de brinquedos. Isso acho que é uma coisa que eu acho que é super abstrata para a maior parte das pessoas que ainda não tiveram essa experiência de criar uma empresa, que é tipo, como é que tu defines o threshold de isto está a ser sustentável ou não está? Porque acho que para a maior parte das pessoas é tão abstrato e tu recebes 5 mil euros por mês, isto parece-me um bom negócio, se calhar. Mas quem está, quando vais ver na prática, não é porque tens outros custos. Exatamente, é isso. Assim, muitas das startups não se preocupam muito com a questão da sustentabilidade. Pois. Também é uma coisa incutida por capital de risco. Não te preocupes com isso, cresce. Eu também, como venho da escola mais da Sonai, os projetos tinham que funcionar, têm que ser rentáveis. Se não forem rentáveis, mata, esquece, não vale a pena, deixa ficar aquilo que não está a resultar e foca-te naquilo que está a resultar.
Por isso, para mim é inconcebível um negócio que não funcione. Portanto, que não seja rentável. Se não for rentável, não é um negócio. Pronto. Agora, estamos a falar de produtos comerciais. Claro. Obviamente que existem alguns tipos de empresas, algumas startups que são mais focados só em tecnologia, em que demoram um bocadinho mais a ver a rentabilidade dos próprios projetos. Agora, uma empresa que está focada na venda de um produto ou um serviço, tem que ser rentável. Claro. Mas por exemplo, nesse caso dos brinquedos, como é que tu percebeste se iria haver tração? Ou seja, tu assumiste upfront X mil euros para construir os primeiros, não sei, 100 ou 150 sets, e depois tinhas esse risco e agora vamos tentar vender. Ou construíste um ou dois e deste algumas pessoas para Sim, testar? nós construímos primeiro umas maquetes, portanto temos uns protótipos em que conseguimos testar, perceber como é que a coisa funcionava, se funcionava bem, se não funcionava. Apresentamos também a alguns investidores, conseguimos depois o primeiro investimento e na altura tomei a decisão de me despedir da empresa. Estava bem, já estava há 12 anos na área das telecomunicações e gostava imenso daquilo que estava a fazer. Eu tinha acabado de lançar o WTF, portanto tinha sido responsável pelo projeto WTF, estive a gerir o projeto durante 4 anos e depois chegou uma altura em que achei, eu sempre tinha aquela ideia de criar uma coisa minha. Claro. E achei, se eu consigo também criar algo para eles, eu também vou conseguir criar alguma coisa para mim. E andei, não foi o primeiro teste, tinha outras ideias, tinha muitas ideias de projetos para fazer. Uma delas era esta plataforma de streaming que eu tinha um bocado na gaveta para crianças. Porquê? Porque tudo passa pela tentar resolver alguns problemas. E a minha filha, principalmente a mais nova, sempre gostou muito de YouTube, olhar perdia-se, ainda se perde, tenho que estar a limitá-la a ver vídeos no YouTube. Só que havia muita porcaria. Claro. E aquilo chateava-me imenso. E então tentei encontrar alguma plataforma que fosse portanto, e o problema não era só meu, portanto muitos outros pais padecem do mesmo problema com os miúdos também, que se perdem horas no YouTube em conteúdos que não interessam a ninguém. Pronto. Claro. E pronto, e então eu achava que havia oportunidade, havia um espaço no mercado para um produto desse tipo e resolvi, gostava de fazer isto. Na altura, mais tarde, quando vi que o Magic Play estava a abrandar, comecei a pensar, tenho que fazer isto rápido, porque senão daqui a uns tempos a empresa desaparece e nós desaparecemos. E portanto comecei em paralelo a desenvolver o projeto do Kids BTV. Pronto, na altura não se chamava Kids BTV, mas... Então, só para reconstituir a timeline, tu estavas a trabalhar, não sei se no projeto, não sei se ainda na WTF, mas naquela área pelo menos. Em paralelo começas o Magic Play, nessa altura sais para ficar a full time no Magic Play. Exato. E com o Magic Play em declínio crias a... Sim, ou seja, já na fase em que comecei a perceber que aquilo não ia ser sustentável, portanto era impossível ser sustentável, porque para ser sustentável nós tínhamos que ter multiproduto, tínhamos de ter preços muito melhores, portanto o preço diz custo. O custo, exatamente, o custo do produto teria que ser a rondar os 10 euros, ou até abaixo dos 10 euros. Pois. Era impossível nós conseguirmos ter algo parecido. Porque depois dos 49, suponho que a Amazon fica com uma porcentagem. Sim, tens os custos de shipping, para além disso não é só essa questão, é que se tu tiveres, neste caso estamos a falar da Amazon, mas se tu quiseres um parceiro, nós chegamos a ter o produto à venda na Fnac, vai a tua margem toda, tipo, estás a dar o produto, no fundo. Quando é que essas empresas cobram? Não tenho noção. Cobram muito mais do que uma Amazon, é isso? Cobram mais, sim. Que é 20, 30% de margem? Não, normalmente mais, sim, 50, eles têm que te vendes por 25 para eles venderem por 50. Numa Fnac? Num retalho, retalho é normal, tu compras uma coisa por 25 para vendas por 50, no mínimo. Fazia ideia, sabe que as margens eram bem mais baixas. Depende das categorias, tem categorias... 10%. Não, 10% não dá para nada. Assim, aquilo tem que ter espaço para depois eles também gerirem de forma promocional, claro. Para gerirem depois também, embora é o dramático dos produtos físicos, que é, se não vender, em muitos casos, eles devolvem. Ok.
Ou seja, depende do contrato que faças com retalhistas, mas em muitos casos existem essas salvaguardas, que olha, vamos pôr aqui o produto, enche uma prateleira, mas se no final não venderes, vem cá buscar o produto. Pois. E isto já me aconteceu quando estava na Ótimos, a gerir a parte de telemóveis, na Ótimos, já há muitos anos. Acontecia muito isto, de telemóveis que não funcionavam e depois tinha que se arranjar a forma de resolver aquilo. E era no fundo, partir preço, que era o que se dizia, que é cortar no preço para tentar sair o produto, porque não podia ficar lá o estoque parado. Pois aí faz muito mais sentido a margem ser alta, que é para depois poderem, lá está, fazer as promoções. Mas eu suponho que, por exemplo, os produtos da Apple, eles não consigam ter, os retalhistas não tenham margens tão altas. Tens sempre, claro, é isso, mas nos produtos da Apple, quem é que está interessado pois. a ter os produtos da Apple? Não é? São os próprios Exatamente, ou seja, são eles que vão atrás da Apple para ter os produtos, por isso isso tem tudo a ver com o poder negocial, que é quando tens um produto que é super atrativo, que toda a gente quer, o poder negocial está do teu lado. Quando tu estás a tentar vender o teu produto e a tentar, no fundo, chamar-lhes um bocado a atenção e tu que és mais pequeno, o poder negocial está do lado deles. Claro. Portanto, isto é tudo muito complicado. E tudo aquilo que são produtos físicos tem essa dificuldade. Pois. Claro que depois o online veio ajudar imenso a que qualquer empresa consiga vender no online. Portanto, facilita muito não ter que estar naqueles canais de distribuição mais convencionais. Pois. Mas mesmo assim, os produtos físicos têm sempre muita dificuldade na gestão de estoques, pronto, não é fácil, devoluções, porque me enviaste um produto e não gostei muito, vou devolver. E agora? Sim. E agora todas as marcas têm devoluções, porque sim. Pois, certo. Por isso é que agora eu acho que o digital parece que é tudo muito fácil e cada um tinha uma loja online. Eu acho que há 10 anos atrás era muito fácil com uma loja online pequena tu teres muito sucesso. Hoje em dia as grandes marcas entraram no território do online e conseguem fazer aquilo que as mais pequenas não conseguem fazer. Claro. Tipo, olha, compra, devolve e não há problema nenhum. Exatamente. Essas marcas, eu assumo que depois deem o item como perdido, não é? Não vão tentar voltar a vendê-lo. Em muitos casos, para eles custa menos dinheiro até dizer-te, olha, não te preocupes, fica com isso que eu vou-te mandar outro. Porque não tem que gerir o custo logístico de receber, de tratar aquilo e de voltar a enviar. E portanto, tipo, olha, vou-te enviar um e não te preocupes com esse. Em alguns casos isso acontece. Porque é mais fácil por causa do processo logístico. Claro. Mas voltando à minha pergunta antes desta conversa toda. Ou seja, tu fizeste alguns protótipos para testar se aquilo funcionava, a parte da tecnologia. Mas chegaste a tentar fazer vendas, por exemplo, antes de ter o produto? Ou seja, fazer tipo um pre-launch, qualquer coisa que mostrasse interesse. Fizemos uma campanha no Indiegogo. Ok. Sim, foi quando nós lançamos, mas também percebemos que esse tipo de campanhas também não era uma coisa muito fácil. É tudo um bocado artificial, que é, na verdade, o sucesso da campanha é ditado logo nos primeiros momentos de lançamento da campanha. E o que acontece é que a maior parte das pessoas já tem quase as vendas já feitas antes. Acontece nas campanhas de crowdfunding também de investimento. É igual. Que é, tu quando abres uma campanha, tu no momento em que abres, já tens de ter para aí 50% do valor committed. Que é para gerar buzz, não é? Que é tipo, olha, este produto entrou agora e já tem 50% do investimento feito. Fogo, isto deve ser espetacular. Vamos lá pôr dinheiro porque está toda a gente a pôr. Claro. Agora, se tens aquele produto que vai entrar de forma mais orgânica, então aí é muito difícil porque tu vês aquilo com valores muito incrementais e os dias vão passando e tu cada vez te afastas mais do objetivo. E no nosso caso foi isso que aconteceu. Nós até também fomos das primeiras empresas a fazer campanhas de crowdfunding. Okay. Fomos tipo televisão, RTP e não sei o que é. E não mexia nada. Tipo, nada. Aquilo era ridículo, a sério. Nós conseguimos ir praticamente todos os canais e depois víamos. Isto nas vendas não mexe nada. Futuro hoje. Aparecemos no Futuro hoje, não sei o que é. Tipo, ok, olha, vamos vender milhares de... Esquece, nada. Então chegamos aqui ao nosso momento Like a Ventures, em que temos sempre um desafio ou uma pergunta especial para o nosso convidado. Neste caso a pergunta é como é que nós podemos, ou neste caso tu podes incluir as funcionalidades da AI que estão a aparecer e que vão existir
no produto para crianças, portanto vai haver se calhar um Kids BGPT ou algo do género, e depois no produto de mindfulness, que não sendo só para crianças, tem também de certeza que há algumas sinergias aí. Certo. No produto para crianças, o que nós achámos que poderia facilmente existir era uma espécie de um Story AI dentro do Kids BTV, em que os pais podiam, no fundo, criar histórias customizadas para os filhos, com a personagem favorita, com o animal que ele mais gosta, com aquilo que ele está a dar na escola, etc. E, portanto, ter aqui uma versão mais customizada. No produto de mindfulness, eu acho que existe esse potencial para ter uma espécie de assistente, que não é um psicólogo, mas é uma espécie de um trainee de psicólogo, AI, que possa ajudar as pessoas a esclarecer algumas dúvidas, a falarem, a exporem, no fundo a desabafarem com alguém que se calhar não vai julgar, que vai tentar dar ali alguns conselhos, mas isto se calhar com algumas salvaguardas em termos de qual é que é o output. Mas acho que qualquer uma delas teria potencial para funcionar bem. Boa. Se vocês tiverem assim ideias também de produtos que utilizem AI, vão a likeaventures.co, ou o link está a aparecer aqui ou na descrição. Vejam como é que eles vos podem ajudar a transformar essas ideias depois em produtos e em startups, e marquem uma reunião com eles. Se fizesses hoje, o que é que mudavas? Ou seja, se fosses para lançar um produto físico, o que é que fazias diferente da altura? Não lançava. Simplesmente isso. Pois, também percebo. Está um bocadinho fora de... Pá, não quero voltar a ir. Ainda tenho stock lá no escritório. Ainda temos stock. Mas já não está à venda o produto? Não está à venda porque focamos noutra área. Claro. Portanto, não faz muito sentido. Estamos lá, um dia ainda vamos fazer alguma coisa com aquilo. Eu gostava que a tecnologia é espetacular e até gostava que um dia pudesse ser valorizada em algum projeto. Mas neste momento não temos sequer os recursos para isso, por isso está estacionado. Então, neste momento estão 100% focados no streaming service. Em digital, sim. Okay. Em digital, então isso não é necessariamente na Magic BTV, assim que se chama, não é? No Kids BTV, sim. Não estamos 100% focados no Kids BTV porque neste momento estamos a lançar uma plataforma de mindfulness que se chama Begin Mindfulness. Ok. E o target é também crianças para a mesma range de idades? Não só, não. Ou seja, nós resolvemos abrir o target porque era como estava a dizer, passa tudo um bocadinho por encontrar problemas que precisam de ser resolvidos. E no caso das aplicações de mindfulness e do mindfulness, o que nós vemos é que a questão da saúde mental é super relevante e cada vez mais relevante. Andamos todos a mil, super estressados, com muito pouco tempo para dedicar-nos a nós próprios. E aquilo que sentimos é que as crianças sofrem disso, os pais sofrem disso, no fundo sofre a família toda. E depois é um bocado o efeito de bola de neve, que é quando alguém não está bem em casa, depois acaba por afetar todos os outros. E por isso o que nós tentamos fazer diferente com esta aplicação de mindfulness que se chama Begin é ter uma proposta verdadeiramente para a família toda. Quando eu digo família toda, até incluímos a pets, portanto também temos soluções específicas para cães e para gatos, porque também eles acabam por absorver o stress dos donos. Quando tens um dono muito estressado, o cão vai também ser um cão estressado, por exemplo. Como é que se combate o stress dos cães e dos gatos com uma app? Com música dedicada, mas a questão é que não é só combater só com o gato, é também fomentar a ligação dos dois. Ou seja, promover, por exemplo, sessões de meditação conjunta. E a meditação conjunta pode ser eu estar aqui no mesmo espaço que tu, e está o animal, eu estou a fazer a meditação, eu estou a observar, estou no fundo a focar-me apenas nele. E com isto eu estou a tentar libertar a minha mente de tudo o resto. E para além disso, estou a transmitir uma sensação de calma para o animal. E portanto, como há muito esta ligação de eles sentirem o que é que nós estamos a sentir, o facto de nós ficarmos mais calmos também os vai acalmar. No entanto, também temos música específica, sons específicos para animais que usam determinadas frequências que os ajudam a acalmar. Por exemplo, nós usamos também muito o Google Trends para tentar ver algumas coisas.
uma das coisas que é procurada, música para relaxar cães, e em que alturas do ano? No final do ano, eu estava a ver nos Estados Unidos, é também um mercado que nós andamos mais. No final do ano, por causa do fogo de artifício do Ok. final do ano, e no 4 de julho, Pois, que também há fogo de artifício por todo lado. E portanto, quando vais ver o Google Trends, vês ali uns picos enormes nessa altura de malta a procurar músicas Engraçado. para relaxar os animais. Super engraçado. Tu chegaste a fazer mindfulness uma altura Cheguei. e usavas uma aplicação? Sim. E qual Duas, é na que era o pior problema dessa aplicação? Ou seja, Acho que o problema não era da aplicação, acho que o problema era meu. Nunca consegui manter a streak mais do que, sei lá, 1 mês, 2 meses. Não? Não. Acho que não sei, não consegui arranjar. Tipo, aquilo, imagina, convém tu arranjares uma altura do dia e fazes sempre. Estás a perceber? ok. Eu não consegui arranjar a rotina de fazer sempre direitinho. Ok, Mas acho isso super engraçado. Eu faço sempre de manhã. Eu também tentava, só que depois havia um dia que não dava e pum, ia Pá, tudo isso à é a vida. mesma coisa como ao ginásio, que é tipo quando começas a ter uma desculpa para não ir, ai não, está frio, Já ai foi. não, hoje esquece, já Acabou. foste, Já acabou. foi. Portanto, tem que se manter a rotina, tem que se. E ajuda a fazer com a família? Ou seja, consegues ver isso? Por exemplo, a malta que faz em Ajuda. conjunto com outras pessoas tem mais retenção? Sim, por exemplo, nós estamos a iniciar, lançamos a semana passada, Sim, portanto, sim. fizemos alguns testes, mas ajuda principalmente, por exemplo, para relaxar as crianças quando elas vão dormir. Ok. O que acontece? Super estimuladas as crianças. Muitos vídeos, brinquedos, escola. E o momento em que tens que ir para a cama, pá, nós não temos um botão de ok, Desligar. clica, Calma, agora desliga chill. e dorme. Pá, não, é um processo, não é? Portanto, Uhum. o que é que tem que acontecer? Tens que estabelecer ali alguma rotina. A aplicação ajuda-te um bocadinho também nisso, que é estabelecer a rotina. Imagina, recebes uma notificação às 9. Olha, é hora de tu te focares no wind down para começares a relaxar para ir para a cama. Temos sessões específicas para isso, ou pode ser apenas uma música, uma história, isso ajuda a relaxar. E depois também temos sons que podem ajudar a acompanhar a criança. Há crianças que precisam de dormir com ruído, por exemplo, um white noise ou qualquer coisa assim do género, a noite toda. Tipo, se Sim, for sim. descontínuo, não é? Já depois acabam por acordar. Portanto, temos essas opções de podes Ok. ligar 8 horas ou então podes ligar uns minutos e depois desligar. Uhum. No fundo, temos aqui um conjunto muito alargado de opções que dá para todos. Ou para, sabe, precisas fazer um trabalho e queres estar focado. Eu às vezes dá para mim, se ligar o Spotify e ouvir apenas música, acaba por haver ali um bocado um ruído que estás a tentar música e não propriamente depois aquilo que estás a fazer. Principalmente se tiver letra, não é? Exatamente, pronto. E então nós temos também moodscapes que ajudam a tu simplesmente ligas e deixas-te ir. já Não está. tens que escolher nada, nem tens hipótese de escolher. É só clicar e toca. Portanto, tá. não tens aquele dilema da escolha, que acaba também por ajudar. Que também tira muita energia. Exato, é isso. Pá, e no fundo, nós tentamos, neste projeto, percorremos aquilo que eram as reviews que as pessoas faziam das aplicações de mindfulness, das principais, e percebemos quais eram os pain points que eram identificados. E tentamos resolver. E Portanto, coisa é que eram já agora? olha, um era o dilema da escolha. Portanto, por exemplo, o Insight Timer tem milhares de meditações. Quem é que são os top players já agora? Tenho É o- Headspace é o- e Balance na cabeça. Não, Calm, aquele Calm, que era e o Insight Timer são, Ok. são assim as mais Maiores que se calhar relevantes. estas duas que eu disse, não? o Calm, eu acho que deve ser o O maior, não é? Headspace e Calm são as As maiores. Ok. Sim, são as referências, são as duas americanas e são as referências. Ok, mas estás a dizer dilema da escolha. O dilema da escolha era um deles, portanto as pessoas queriam opções, mas depois perdiam-se nas escolhas. Como é que nós tentamos resolver isso? Nós temos sempre, todos os dias, damos 3 opções consoante a hora do dia. Imagina, de manhã tens uma meditação para de manhã, durante o dia, se entras na aplicação, aparece-te uma meditação para durante meditação, pode ser um exercício de respiração, pode ser uma música para relaxar, pronto, etc. E à noite entras à noite, a partir não sei se são das 8, 9, por aí, e tens um conteúdo específico para a noite. Portanto, se tu não quiseres explorar nada que tem que ver mais com os menus, tu tens essa opção de entrar e apenas seguires essas recomendações que nós damos. Ok. Portanto, esse era um dos problemas que existia. Assim, mais problemas que
era a questão das crianças, portanto não tinham também opções específicas para as crianças. Alguns deles tinham algumas meditações soltas, mas nós temos uma categoria específica para crianças, com visuais diferentes, portanto achamos que a criança também tem que sentir ali alguma ligação com o conteúdo. E portanto também temos essa componente. Introduzimos depois uma componente diferente, que são as Power Naps, portanto que é das principais coisas quando as pessoas veem a aplicação, Power Nap que fixe, que é um assistente Power Nap, que no fundo eu uso muitas vezes, quando estás cansado e olha, quero só uns 15 minutinhos. E portanto sabes que defines qual é que é a música que queres para te acompanhar na Power Nap, e sabes que nos 15 minutos vais ter depois um alarme que depois te vai acordar, e portanto no fundo é uma coisa muito simples, ou seja, acabamos por criar uma funcionalidade que não é nada de muito diferente, claro, mas que com esta roupagem acaba por ser uma coisa, claro, diferente, que acabamos por dar. Imagino usar essa muito. Eu tenho aqui imensas questões, porque portanto, tu ainda tens, não é? A plataforma de streaming, e agora tens uma coisa que é bastante diferente e cujo público-alvo podem não ser exatamente as mesmas pessoas. Quais é que são os desafios de distribuir uma aplicação? Ou seja, qual é que é o teu playbook para chegar às pessoas? Suponho que tenhas alguma coisa um bocadinho mais interessante do que só paid ads ou qualquer coisa do género, apesar disso funcionar efetivamente, mas que tem de haver ali depois um tone down dos paid ads, não... Certo. Pronto, é assim, o que é que nós começamos a fazer desde cedo, e acho que tem sido também das coisas que nós temos feito melhor, e que nos tem feito assim alguma diferença face a outras empresas, pelo menos nacionais, internacionais, há muita gente a trabalhar nisso, que é tudo aquilo que é App Store Optimization. Nós trabalhamos sempre muito, é o principal foco. Isso é tipo SEO, mas para aplicações. Ou seja, sim, para aparecer mais acima nos rankings. Pesquisa. Ou seja, mais de 60% dos downloads são gerados através de pesquisas nas App Stores. E nem sempre as pessoas procuram exatamente aquela marca, procuram para alguma utilidade em específico. Quero vídeos para crianças, quero músicas para crianças, não pesquisam aquela aplicação em específico. E portanto, o facto de nós podermos ranquear mais alto ajuda-nos a aumentar a probabilidade das pessoas nos conhecerem, experimentarem, e depois algumas delas vão converter, outras não vão converter. Pronto, faz parte. Portanto, nós no início usamos muito isso, usamos muito agora. Na fase em que nós não tínhamos dinheiro nenhum, o que é que usávamos? Era PR, portanto era tentar abusar de PR, e recomendo a toda a gente. E como é que se faz isso? Tentar encontrar histórias que os mídia estejam interessados. No fundo é esse, é como é que tu encaixas, é o poder da contextualização, que é como é que tu consegues encaixar o teu produto em alguma coisa que seja contextual e que ajude o jornalista. No fundo, o que é quando nós vamos fazer pitch a um jornalista, nós estamos a ajudar o jornalista a escrever uma história. Claro. Estamos a ajudar o jornalista a fazer o trabalho dele. Se tu tiveres uma história que ele olhe para ela e sinta, ok, isto realmente vale a pena, as pessoas estão a falar disto, vale a pena publicar, faz toda a diferença. Aconteceu-nos, já foi aí há alguns anos, mas houve uma altura em que houve um problema com o YouTube Kids, com uns desenhos animados todos muito creepy que apareciam para as crianças. E era uma problemática brutal. Foi a partir daí que eles começaram a ter até equipas para fazer review de conteúdos, etc. Pessoas dedicadas a isso, humanas e não propriamente bots. E nós vimos que havia um jornalista da BBC que estava a tentar escrever coisas sobre isso. Falamos com ele, tipo, olha, nós temos aqui uma plataforma que no fundo tenta dar resposta a essa problemática de conteúdos seguros, etc. E ele quis nos entrevistar, portanto, ou seja, fomos ter com ele numa altura em que o tema era relevante, demos-lhe ali um ângulo diferente, demos-lhe uma solução e, portanto, ajudámo-lo a criar uma notícia. E depois isso refletiu-se no número de sign-ups? Isso ajuda, sim. Ajuda. Não é assim tanto quanto as pessoas. Sim, não é de repente há um pico de. Não é. Nós não estamos. Se fosse nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um bocadinho diferente. Tipo, que eles aparecem no Shark Tank e de repente dão um salto gigantesco.
Sim, Portanto, e há falar de muita gente que vai ao Shark Tank só para aparecer só para no isso, Shark Tank. sim. Portanto, falar de um mercado de 350 milhões Sim, quase sim, sim. e pá, super consumista Claro. e com uma projeção dessas, qualquer coisa lá diferente que apareça acaba por voar. Uhum. Cá é impossível, tu podes aparecer no Shark Tank que havia cá, mas não faz diferença nenhuma. Sim. Por isso é um bocado. Sim. Chateia um bocado, ou seja, ser entrepreneur em Portugal, nem só em Portugal, eu acho que na Europa É mais difícil é do que muito mais difícil. nos Estados Unidos. Muito mais difícil. O facto de teres um mercado gigante como os Estados Unidos e um mercado muito de consumo em que existe o facto de serem todos a mesma língua, não é? Uhum. Teres aqueles Pois eu ia dizer canais isso. nacionais, coisas assim, tens uma amplificação brutal de tudo aquilo que é feito. Uhum. Vocês estão em que mercados atualmente? Os Estados Unidos é o nosso mercado principal, portanto, nós temos quase 70% das nossas vendas é nos Estados Unidos. Eu estou a falar do streaming. Sim, Ok, é ok, esse. ok, sim. O sim. outro é Começou muito agora, pois, recente, é sim, muito por isso recente. não temos assim dados Ainda de muito mercado. relevantes. Mas os Estados Unidos são o mercado principal e sempre foram desde o início. Ou seja, sempre foi o nosso objetivo sempre foi vender nos Estados Unidos. Claro. Porque, pronto, por essas razões que estava a dizer, é um mercado que procura muito coisas novas e que tem muito mais capacidade financeira que os outros. E mais facilidade também a gastar dinheiro, acho eu. E vocês, Sim. uma curiosidade que eu tenho é vocês não produzem o conteúdo, não é? Vocês só agregam e distribuem. Nós produzimos algum conteúdo, a maior parte do conteúdo, 95% ou mais, é licenciado de estúdios internacionais. Portanto, fazemos o mesmo trabalho que faz uma RTP ou uma SIC quando faz o licenciamento de conteúdos para passar em televisão. Muitos deles, alguns passam até nos canais, em alguns canais nacionais, Pois. outros estão no Netflix, pronto, é muito, muito semelhante. Quando eu digo que produzimos alguns conteúdos, nós criamos algumas histórias e já foi produção nossa e criamos alguns conteúdos de mindfulness e portanto foi a partir daí que tudo o resto depois começou e lançamos este projeto. Ok, ou seja, já na Para as plataforma crianças. de streaming já tinham alguns conteúdos Sim, mais. já temos alguns conteúdos que mais. vos levou ao Porquê? Porque Begin. por essa necessidade de tentar criar também algumas experiências para as crianças que lhes permita fazer ali um bocado um relaxamento para não ser tudo demasiado estimulante. Ok. Tu que tens contacto com milhares de tipos de conteúdos diferentes e ao mesmo tempo tens 2 filhas, não é? Portanto tens essa visão de pai. Quais é que são assim as pontas do espectro a nível de qualidade dos desenhos animados? Ou seja, se calhar isto é super específico, mas eu ouço super bem falar daquele do Bluey. Dizem sim. que é ótimo a mesma nível. Os pais gostam. Sim. Sim. E no outro extremo o Cocomelon ou uma coisa do género que dizem que é sim, horrível. Olha, vou-te dar um exemplo. Posso dar especificamente. O Cocomelon eu também não acho assim grande piada. Nós até tentamos licenciar em tempos e para licenciar Cocomelon era, eu não sei se já não me lembro se eram 50 ou 75 mil euros por ano. Okay. E nós, esquece lá isso, não é impossível, não vale a pena, não interessa, não é relevante. E a verdade é que eu acho que no Netflix funciona muito bem Cocomelon, acho que é dos shows mais vistos, e no YouTube funciona muito bem, mas no YouTube é o próprio algoritmo que depois a certa altura continua a fazer push daquilo. Agora, como é que aquilo é assim um mega sucesso daqueles? É muito difícil de dizer, porque há outros muito melhores que não chegam a funcionar bem. Há outros parecidos que as pessoas tentam fazer também não chegam a funcionar assim bem. Às vezes é preciso um bocado de sorte também. Eu vi que não fui verificar esta fonte por acaso, mas já vi vários vídeos a analisar isso, e que um dos motivos que se calhar o Cocomelon tinha tanto sucesso é que eles levam aquilo da otimização, da retenção e do click-through rate a um nível, portanto levam aquilo muito a sério, que quando estás a falar de crianças é assim uma coisa um bocado estranha. Depois cá também podemos entrar por aí, mas coisas eles têm estudado que têm cortes a cada 2 segundos ou 1 segundo, porque se for mais já perderam a atenção do puto, estás a ver? Então, tal. E mesmo a paleta de cores é toda pensada para serem super saturadas, e do que eu vi, isto era testado tipo
Imagina, pôr um miúdo ou uma série de miúdos e Tipo há um uma A/B versão menos, testing. tipo um A/B testing com crianças. Não sei se acontece na verdade ou não. Sim, e agora, por exemplo, uma das tendências é o Low Stimulating Cartoons, que são cartoons em que tem exatamente o contrário, que é cores pálidas, movimentos muito suaves. Bluey ainda já é um bocadinho Low Assim. Stimulating Cartoon, Ok. que é as vozes também muito mais pausadas, portanto, que é para não criar este problema da hiperestimulação das crianças. Agora, estamos a falar de Cocomelon, que tem bilhões de views, é uma coisa inacreditável. Portanto, obviamente que quando alguém chega a este patamar dos 1.000 milhões, 2.000 milhões de views, eles têm depois que tiram ali imensos insights e coisas que são super relevantes mesmo para o YouTube. Ou seja, eu acredito que este trabalho seja feito até em conjunto com o YouTube, que eles são super interessados nisso. Sim, a essa escala, 1%, 2% Essa escala, faz uma diferença exatamente, gigante. faz uma diferença gigante. Claro. E por isso, pá, depois o algoritmo faz depois o resto do trabalho, que é de apresentar aquilo sem parar, Mas non-stop. como é que tu vês, eu presumo que vocês têm o mesmo problema, como é que tu vês esta balança entre o negócio, não é? E otimizar as métricas de negócio versus o impacto e o potencial, as Dano. potenciais consequências que tu podes ter por estás É o nosso lidar dilema, com é o crianças. dilema de que nós temos dois clientes, que é por isso é que o negócio não é muito fácil, porque temos o cliente filho e o cliente pai, que é nem sempre aquilo que nós dizemos para o pai é o melhor, ou melhor, é o que interessa mais ao filho. Ok. Claro. E nem sempre aquilo que nós dizemos que é melhor para o filho é aquilo que o pai quer. Portanto, é um dilema grande neste segmento de produtos para criança. Não é muito fácil. Pois. Porque tens as coisas, por exemplo, o onboarding da aplicação. O onboarding é claramente um onboarding mais para pais. Tem que ter ali alguns elementos que sejam atrativos, mas tem que ter ali argumentos Ok. para o pai. Ou seja, estás mais a convencer nessa Estás a fase inicial, convencer convencer mais o o pai pai. que aquilo é um Exatamente. bom. Quem paga Ok. primeiro, não é? Pois isso é um bom ponto, porque como tu disseste, os teus utilizadores são as crianças, mas quem paga são os pais, não é? E portanto, tu Certo. na fase inicial tens de convencer os pais a pagar. Como é que se faz, como tu estavas a falar, marketing deste tipo de coisas? Tu, na fundo, estás a fazer anúncios para os pais, não estás a fazer anúncios para os filhos, não é? É verdade. É um mix, sim. Porque achas que acontece Ou seja, a value miúdo proposition. ver um anúncio no YouTube e ir convencer o pai de que precisa daquilo? Não acontece, não é? Não pode acontecer, não convencer, mas pode dizer ao pai: olha, eu gostava, quero fazer download desta aplicação. Ok. Pronto, como a minha filha às vezes faz: pai, olha, eu quero isto. Pronto, acontece muito isso. Isso é um comportamento normal, mas tentamos comunicar mais com os pais. Nós, na verdade, quando estamos a fazer o ASO, estamos a fazer para os pais. O que é o ASO? O App Store Optimization. Ok. Ou seja, estamos a trabalhar isso para os pais, porque são os pais que vão pesquisar, as crianças, algumas delas nem sequer sabem Pois, escrever. é isso. Pois. Portanto, é para os pais que nós acabamos por trabalhar. Quando trabalhamos mais PR, é para os pais. Portanto, no fundo, nós tentamos fazer esse marketing para os pais, mas claro que o que nós achamos que é o mais normal acontecer em grande parte das situações, a criança está ao lado do pai nesse processo. Portanto, não vai ser o pai no meio de trabalho: eu vou fazer aqui download de uma aplicação para a criança usar logo. Esquece, não Ok, vai não acontecer. acontece. E por isso é que o drama é um bocado esse, é que qual é que é o momento certo? Há muito desperdício nisto no momento certo. Por isso é que quando nós temos anúncios para, estamos a falar dos paid ads. Imagina que é um anúncio no Facebook. Nós fizemos muitos anúncios no Facebook e Instagram. Para nós não resultaram muito bem. Porquê? Porque se estás ali a comunicar uma aplicação e que se a criança não estiver ao lado para usar, eu não vou propriamente instalar a aplicação agora para usar mais logo, porque já me esqueci, já estou noutra coisa, já tenho mais coisas para fazer, a vida é toda muito agitada e por isso perde-se muito. Por isso é que nós sempre fomos muito mais como é que eu ia dizer, defensores do orgânico e do search, ou seja, de
estarmos lá quando alguém pesquisa e não propriamente ao contrário. Pois isso pode ser também com o PR, não é? Que começam a criar uma marca, uma presença online e a malta vai procurar. Sim. Tem aqui uma notícia sobre eles, vou ler o que é que. Sim, isso ajuda depois na credibilidade. Pois. Que é quando estás a ver, se vês uma notícia, tu Claro. acabas por dar muito mais credibilidade a alguém que aparece nos mídias do que a outro que não aparece. Sim. Por isso é que hoje em dia vais ver os sites e todos eles têm publicações em todo lado, que aquilo é super credível. Claro. Mas eu tenho aqui outra questão sobre isto também, porque eu acho isto bastante interessante. Acho que este tema tem muito pano para mangas. Exato. Tens assim algum exemplo concreto, um compromisso de uma coisa que vocês sabem que está a prejudicar a relação com os pais para terem um melhor produto para as crianças ou vice-versa? Portanto, uma coisa que vocês sabem que as crianças não vão gostar assim tanto, mas que os pais agradecem ter essa feature. Olha, nós tínhamos um conteúdo, por acaso agora deixamos de ter porque eles mudaram a política, que era VUX, que eram livros animados, que era um conceito de giro, tinha umas animações engraçadas, e um produto também era licenciado de uma empresa americana, e eles próprios têm a aplicação deles, mas também faziam licenciamento de conteúdos, e fizemos uma parceria com eles há 3 anos e resultavam muito bem. Era um produto que era mais para pais do que para filhos, portanto era um produto ou seja, um conteúdo que tinha que ser mais estimulado pelo pai e não tanto o filho de forma mais natural. Portanto, isso por vezes acontece. Acho que temos que ter um bocadinho de tudo. Claro. Por isso, não te vou dizer que todo o conteúdo que temos tem exatamente a mesma qualidade. Não. Tem qualidades diferentes. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas há uns que se calhar que são um bocadinho mais nonsense, mas as crianças gostam. Se calhar o pai não gostava assim muito, mas eu acho que também tem que ser um bocadinho equilibrado. Eu acho que temos que dar um bocadinho de tudo. Não podemos só... Senão depois é uma seca e eles depois também não querem. Claro, portanto, é só um bocado de equilíbrio. Escolhem o que eu vejo. Agora, o que nós temos que sempre garantir é a segurança, que é não temos nada que seja inseguro para as crianças. Ou seja, o que nós temos é de facto apropriado. Podem ser coisas mais divertidas, outras mais educativas, mas é apropriado para as crianças e para estas idades. Portanto, não corremos o risco de alguém ficar assustado com alguma coisa ou ficar com pesadelos porque viu qualquer coisa que... Mas ao mesmo tempo, em relação a isso da segurança, imagina vocês, eu imagino que como qualquer streaming platform, vocês vivem muito também do screen time, não é? Ou seja, quanto mais tempo a criança lá passar, melhor pelo menos para o negócio. Só que depois há toda esta dualidade e esta conversa de... Mas screen time em demasia também não é muito bom, não é? Como é que vocês lidam com esse... Nós claramente não somos apologistas de muito tempo em utilizar os ecrãs. O que acreditamos é que o tempo que usares tem que ser tempo de qualidade. Mas não somos apologistas de eles ficarem horas, até porque nós logo desde o início criamos limites na aplicação. Temos um screen time limit que os pais podem definir, não queremos ser nós a definir, mas por exemplo nós temos uma aplicação que é mais direcionada para crianças mais pequeninas, que se chama TinyBee, que tem tudo base na Kids BTV, mas é com conteúdos mais focados em crianças mais pequenas, e no próprio onboarding tem logo para o pai definir qual é que é o limite de tempo que quer estabelecer para a criança. Pois, isso é um compromisso de uma coisa que é boa para os pais e que os miúdos se calhar sim, exato, é isso, mas tem que ter limites, claro. Não pode ser, as crianças não podem ficar horas agarradas aos devices, tem que ter equilíbrio, tem que ir brincar, tem que desligar. Agora, o que é que nós fazemos? Nós fazemos um bocadinho aquilo que se calhar eu tinha mais no meu tempo, que era nós tínhamos desenhos animados, era ao sábado de manhã, ligávamos a televisão e qual é que era a diferença face àquilo que existe hoje? É que alguém escolhia aquilo. Quando estamos numa época de user-generated content, para o bem e para o mal, não é? Não é alguém que escolhe aquilo, é um algoritmo que escolhe aquilo com base em views, com base em publicidade, em ver o que é que vai ser melhor para entregar publicidade. E essa é que é a perversão um bocado deste modelo, é que as plataformas, nomeadamente o YouTube, que acho que é a principal, desvirtuam um bocadinho aquilo que é o mais apropriado para a criança. E é isso que faz toda a diferença. Então no vosso caso, vocês para além de conseguirem remover o algoritmo da equação,
conseguem também fazer um bocado de gatekeeping do que entra e não é. Exato. E como é que vocês fazem isso na prática? Tens uma equipa só para fazer curadoria? Sim, Como é que nós, isso é? nós temos Ver milhares de Milhares. episódios de Bluey. Exatamente. certo, nós temos uma pessoa que faz a gestão de conteúdos, portanto nós vamos ver o que é que está trending, tentamos procurar coisas que sejam equivalentes, porque era que estávamos a falar de Cocomelon, 70 ou 50 mil euros era impossível por ano, portanto... Qual é que é o valor, não sei se médio é melhor a palavra, mas um valor razoável para licenciar uma série? Depende muito. Nós tentamos fazer um modelo variável, que para nós é preferível. Conforme o número com de base views. no número de views. Ok. Ou seja, com base em horas vistas. É um modelo que para nós é um modelo mais interessante porque de facto traduz o potencial do conteúdo real. Já para nós temos ideia, pelo menos, de ordem de grandeza, quanto é que isso está, tipo CPM? Nós, por exemplo, CPM não te sei dizer, mas, por exemplo, por hora vista de conteúdo pode ser 12, 14 cêntimos por hora vista. Agora, pronto, estamos a falar de milhões de horas vistas depois ao final do ano. Mas é um modelo parecido com Spotify, por exemplo. Sim. É um modelo muito parecido com outras plataformas de streaming tipo Amazon Prime. Nós até vamos aprendendo, não é, como é que estas coisas funcionam. Claro. E quando estávamos a estabelecer este modelo de licenciamento, foi-me inspirar, tinha que começar a fazer negociação e vais negociar com malta que já está a fazer isto há não sei quantos anos, Vais em desvantagem. também não vais em desvantagem, por isso o que é que tens que fazer? Perceber como é que os outros fazem. E então fui ver como é que era o contrato que a Amazon Prime tinha com os produtores de conteúdos. E então eles tinham lá as regras, era exatamente essa, que era, olha, são X cêntimos por hora vista, primeiros 15 cêntimos não são, ou seja, se a view for abandonada até os 15 cêntimos, esse valor não conta, portanto, para as horas vistas, só conta se tiveres alguém que tem um engagement superior a esses 15 segundos. E, portanto, nós tentamos replicar um bocado o modelo, tipo, não vale a pena inventar aquilo que já... Sim. Pronto, se os outros usam é porque funciona. E depois vimos que a coisa de facto funcionava, seguimos o mesmo modelo até hoje, portanto já há muitos anos. Qual é que foi o melhor deal que achas que conseguiram? De conteúdos? Sim. Não necessariamente ter sido o melhor negócio, não é? O melhor custo, mas pode ser porque depois trouxe mais pessoas à muito plataforma. mais pessoas estavam à espera. Ou... Há um conteúdo que nós temos sul-coreano que é Ping Fong, que provavelmente foi dos conteúdos assim mais relevantes para a aplicação. Ok, está dobrado em inglês? Sim, está em inglês, sim. Ping Fong, mas também está nos tops de vendas. Mas esse foi assim dos principais. Mas temos desde estúdios europeus, estúdios americanos, russos, também temos um pai russo, que torna a coisa difícil agora. mas eles são muito bons na produção de conteúdos para crianças. Tens muitos que eles tiveram que fazer? Tiveram que mudar as empresas para fora da Rússia. E agora estão tipo no Chipre e tal, mas acabam por existir. Para poderem continuar a vender. Naquela questão de vocês produzirem os vossos próprios conteúdos, tu nunca pensaste em aumentar essa proporção? Ou seja, em vez de serem só curadores de conteúdo, serem também produtores de conteúdo, e depois, ancorado nisto, porque é que decidiram que uma aplicação de streaming era a melhor maneira de distribuir ou de redistribuir esse conteúdo? Assim, a produção de conteúdos é ultra difícil. Pois, muito acredito. complicado. É preciso é um negócio muitos completamente recursos. diferente, não é? Sim, é um negócio completamente diferente. É um tema que nós vamos falando muitas vezes e é um bocado tipo, olha como é que se produz o próximo Cocomelon ou Bluey. Mas é que para produzir um desses tu falhas muito e tens que investir muito e é muito difícil de conseguires acertar. Portanto, é um bocado da mesma história que também toda a gente fala do Angry Birds, que teve sucesso depois de fazerem não sei quantos jogos. É um bocado a mesma lógica, é muito difícil. E por isso, num cenário de recursos muito mais limitados,
eu tenho que me focar naquilo que é mais provável de gerar retorno positivo. E portanto tem a ver um bocado com isso. Agora tu dizes-me, olha, se tivesses recursos, o que é que tu farias? Provavelmente comprávamos um estúdio e fazíamos aí algumas coisas. Claro. Era porreiro, era fixe, mas precisas de estar muito bem financiado para fazer uma coisa desses géneros. Faz ideia quantas pessoas é que estão por trás da criação tipo de uma Bluey ou de Cocomelon ou desses? Assim, da Bluey são dezenas de pessoas. Não sei se já não estão nas centenas, mas são dezenas, são seguramente. Cocomelon não sei, mas todas estas equipas acabam por ser equipas muito, muito grandes, porque dá muito trabalho fazer animação, toda a parte de som, depois de produção toda. É tudo, é um trabalho super exigente. Nós vemos depois ali uns minutos e achamos que aquilo é uma coisa básico, mas é duro, é duro. Sim. Como é que tu competes com o YouTube? Eu acho que a premissa já dá para perceber que é vocês têm o conteúdo muito mais controlado do que no YouTube. Mas, por exemplo, como é que vocês competem com os canais tipo Canal Panda e coisas do género? Por já não competimos porque nós estamos mais focados, nós temos conteúdo todo em inglês. Certo, mas com os homónimos do outro lado do Oceano Atlântico. Sim, com propostas de valor um bocadinho diferentes, ligeiramente diferentes. Tentamos entregar uma experiência, por isso é que eu estava a dizer, a questão da experiência do utilizador faz toda a diferença, que é termos uma interface que seja apelativa, que eles gostem de usar, e isso faz toda a diferença. O catálogo de conteúdos também. Nós também adicionamos uma componente de jogos, portanto também temos alguns pequenos jogos porque queríamos que eles tivessem, no fundo, não só a questão de absorção de conteúdos de uma forma mais passiva, mas também tivessem ali alguma interatividade com os conteúdos. E portanto também temos ali jogos para eles fazerem, para desenharem letras, cores, aprender palavras, pronto, uma série de coisas. E portanto tentamos ter esses estímulos um bocadinho de áreas diferentes, de forma a que a plataforma seja mais do que apenas o só streaming. Sim. Ok, pois faz todo sentido. E não se vê já nas crianças a mesma proporção que se vê nos adultos, ou seja, eu sinto que agora as streaming platforms para nós adultos já estão a ganhar em comparação com os canais de televisão, não é? Acho que há mais pessoas a ver Netflix e coisas da vida do que a ver Netflix, não sei, mas YouTube acho que é mais visto já que televisão. Isso também já acontece nas crianças, ou seja, já se consome mais conteúdo digital mobile do que na televisão, não é? Eu diria que sim, mas depende um bocadinho da forma como são geridos dentro de cada uma das casas, não é? Claro. Qual é que é o acesso que os pais dão aos dispositivos ou à televisão? Por exemplo, as nossas aplicações não estão só disponíveis em smartphone e em tablet, mas também estão, por exemplo, em Android TV, Amazon Fire TV, e o que nós vemos é que a televisão está a ganhar uma importância maior. E portanto há a televisão como media center. Exatamente, e não como media center. Broadcasting de televisão. Certo. Okay. E portanto é uma nova forma de ver a televisão, que parecia, a linear sim, está se calhar a perder, mas... Linear é a televisão normal em que os conteúdos são sequenciais. Exatamente. Okay. Mas estes formatos de televisão acabam por funcionar bem. Okay. E por isso... Pronto, em qualquer dispositivo eles podem ver. As tuas filhas veem muito o vosso conteúdo, não é? As minhas filhas são muito complicadas. São super críticas e quando eu mostro qualquer coisa, olha, então gostas disto? Ai não, olha, e se fizesses assim, olha, se fizesses assado, pronto, é sempre... Mas é o melhor user feedback. Isso, é super complicado, mas eu tento que, por exemplo, agora estamos na luta de fazer mindfulness em conjunto. Okay. Com mais nova, sim, até porque eu já fazia isso com ela. Com mais velha é mais complicado. Claro. Mas isto ajuda toda a gente. Eu falo até mais por experiência própria, porque isto também surgiu tudo, não só porque nós queremos esse conteúdo de mindfulness para as aplicações que temos, mas também porque eu próprio senti a necessidade de fazer, ou seja, claro, de praticar, porque e só depois é que eu percebi a confusão que ia na minha cabeça. Pois.
porque só assim é que nos apercebemos a quantidade de pensamentos que passam pela nossa cabeça e que não são registados. Exatamente, e que nos atormentam e que, opá, coisas do tipo, passa-te pela cabeça, tipo, eu tenho que fazer aquilo, ou quando é que me respondem, opá, e há coisas que não controlas, porque estás a pensar nisso que tu não controlas, e só te apercebes quando começas a fazer. E eu aconselho a todos porque de facto faz toda a diferença. Outra coisa que me acontecia muito era eu estava a falar contigo, mas eu não te estava a ouvir. Pois. Eu estava já a pensar na próxima coisa. Isto é muito mau. É muito mau para ti, é muito mau para mim porque nem sequer estou a dar atenção e portanto tu estás ali mas não estás ali. Claro. E isso faz... que com filhos ainda seja pior porque eles também exigem mais atenção. Mas até por isso ajuda na questão da disciplina. Portanto, no fundo é a mesma coisa, é como treinares num ginásio, ou fazeres desporto. O cérebro é a mesma coisa, precisa também de ser aqui de alguma forma educado. Claro. E quando tu tens 1001 pensamentos, tu tens que perceber que os estás a ter e simplesmente desligá-los. Que não é fácil, não é? Eu lembro pelo menos das primeiras vezes que não fiz é fácil. meditação, era... É verdade. Dificílimo. Mas é verdade, não é fácil. Mas apercebes-te que eles estão lá. Sim. E antes não te apercebias. Exatamente. Entretanto, estavas a pensar só naquilo e deixas-te ir. E os problemas passam a ser problemas muito maiores quando estás sempre a pensar. Quando tu optas por desligar. E eu tenho usado muito isso. Eu, por exemplo, estou a construir uma casa que é um pesadelo. E tem-me ajudado imenso porque há coisas que eu não consigo controlar e se eu não consigo controlar, porque é que eu vou estar a pensar nelas se eu não as consigo controlar? Claro. Não dependem de mim. E na empresa a mesma coisa, há coisas que agora com isto não é tipo, olha, vou ficar aqui desligado do mundo e não liga nada, apático, porque nada depende de mim. Não, mas realmente existem algumas coisas em que não dependem de nós e portanto se não dependem, esse abrir leque de público-alvo, estava agora aqui a pensar, está certo, ou não sei se isto já passou pela cabeça, mas está relacionado com o facto de, por exemplo, a vossa plataforma ter um lifetime value máximo, mesmo que aquilo está, do que eu vi no site, era até crianças de 8 anos, mais ou menos, portanto uma criança de 12 não vai ser subscritor, ou de 15, e portanto no máximo se calhar vocês conseguem empenhar ali tipo 5, 6 anos da criança. Isso entrou na equação de, olha, vamos expandir isto para outro sim, público. Sim, entrou também. Sim. Vocês veem esse cap, ou seja, famílias que até acompanham ali até aos 8 anos e depois cortam? Sim, e o normal não é ficarem esses anos, porque existe uma grande substituição. Claro. Porque mesmo que gostes, tirando coisas que sejam absolutamente... quando estamos a falar do Netflix, o Netflix já é muito basilar, toda a gente tem. E tem muitos exclusivos também. Mas tu tens outras plataformas um bocadinho mais satélite em que as pessoas entram e saem conforme o que tiver a dar. Sim. E portanto isso acontece muito nas aplicações, não quer dizer que sejam períodos contínuos, pode ser um período agora e depois daqui a algum tempo. Pois. Mas sim, esta área de negócio permite-nos várias coisas e esse também é o nosso objetivo, que é permite-nos ter um público mais alargado. Estamos a falar para as famílias e sempre é mais alargado, portanto podemos ir aos pais e também para as crianças, e isso por si só é relevante. Vai-nos permitir também explorar o mercado B2B, portanto que nós... Ou seja, as empresas oferecerem como benefits. Exato, sim. Ok. Porquê? Porque também é um dos problemas sim, e vê-se cada vez mais, não é? Ou seja, a questão da produtividade, do foco, é algo que tem que ser trabalhado em contínuo. E também as empresas procuram dar as ferramentas, dar benefícios aos colaboradores que possam ajudar a tornar também as vidas deles melhores. E isso passa por seguro de saúde, outro tipo de benefícios. E uma aplicação de mindfulness também é um benefício que ajuda também a criar esta proposta de valor em prol de um bem-estar do colaborador. Claro. E portanto é uma das áreas em que nós queremos passar a explorar. Pois, faz sentido abrir. E por isso
estamos aqui numa altura um bocadinho de transição, portanto o próprio nome da aplicação Begin também para nós é um bocado um begin, estamos aqui quase a recomeçar, embora nós não queremos deixar de parte tudo o que temos na área Kids. E achamos que até são coisas complementares. Nós tentamos resolver problemas idênticos, mas com formas e formatos diferentes. Faz todo sentido. Temos aqui mais um tema que até era uma coisa que surgiu um bocadinho do contexto atual, que é, ainda, acho que foi ontem ou anteontem, ou se calhar foi no final da semana passada, saiu uma notícia a dizer que o governo ia propor proibição de telemóveis nas escolas, portanto até crianças, acho que era 12 anos, não sei se era telemóveis ou redes sociais, era algo deste género, portanto proibição. E nós queríamos saber qual é que é a tua opinião sobre este tema, sendo que tu crias uma plataforma para crianças e é uma plataforma que existe nos telemóveis e nos iPads e etc. Tu achas que a melhor maneira de resolver o problema do vício das crianças em ecrãs é esta proibição até uma altura em que elas se calhar já conseguem perceber melhor, ok, isto é viciante e eu estou aqui a... Mas é uma boa questão. Assim, eu vou dizer que fiquei no colégio da minha filha, ela não tem telemóvel, não pode ter também telemóvel até aos 7º ano. 6º ano, pois. Sim, portanto, ela teve telemóvel, foi a última da turma a ter telemóvel, só para tu veres. Toda a gente tinha telemóvel, ela não tinha telemóvel. E quando chegou a altura de levar telemóvel para a escola, foi basicamente proibido lá no colégio levar telemóvel. E portanto ela, não acredito nisto. E entretanto foi estendido. E nós ficamos felizes, porquê? Porque sabemos que ela se ia perder com o telemóvel. Portanto, quando tu perguntas, proibir é o melhor? Não é, mas... E como é que fazemos? Pois, qual é que é a outra alternativa, não é? A questão é essa, é que eu acho que o trabalho tem que ser feito muito antes, e o muito antes é desde que eles são bebés. E não é depois, quando estou a dizer bebés, é mesmo bebés. Ou seja, quando os pais colocam as crianças de 1 ano com o telemóvel à frente a ver YouTube, passado 3 anos, isso vai ter consequências. Claro, estão a ser treinados aqueles miúdos, não é? Estão a ser treinados, o cérebro delas está a ser formatado para aquilo. E portanto, e para aquela recompensa rápida daquele tipo de conteúdo, daquelas cores, daquele estímulo. As pessoas não pensam nisso. Claro que depois à frente tens problemas. E portanto, os problemas que eu tenho com a minha filha de também gostar muito de YouTube, em parte foi isso que nós fizemos. Foi também na fase em que ela era também muito agitada, era uma forma que nós tínhamos de acalmar. Mas acabamos por pagar agora. Claro, não havia esse conhecimento também na altura. Não havia esse conhecimento. Agora, hoje em dia já existe e por isso custa-me um bocadinho quando vejo as crianças a comerem com o telemóvel à frente. Por isso, quando estávamos a falar de screen time tem que ser limitado, tem que ser acompanhado. Não faz sentido as crianças passarem horas à frente do telemóvel, do tablet ou mesmo da televisão. Tem que fazer coisas diferentes. E nós só vamos crescer se fizermos coisas diferentes. Agora, por isso acho que a medida não é a melhor, mas também não sei qual é que seria a melhor para resolver, e por isso acho que se calhar é menos má. Agora, vai-se perder algumas coisas. Embora eu acho que, enquanto ferramenta, o telemóvel é mais importante nas escolas mais à frente do que até estas idades, até ao 6º ano. Acho que mais à frente o telemóvel pode ser visto como uma ferramenta também de auxiliar de aprendizagem. Até essa altura acho que não. Mesmo em termos sociais, achas que as crianças não podem estar a perder alguma coisa? Eu acho que brincam mais. Pois. Isso é bom. Eles têm que inventar brincadeiras para fazer. Sim, e teoricamente eles vão poder usar os telemóveis depois em casa. Sabes o que acontecia nos intervalos lá no colégio quando tinham telemóveis? Estavam todos uns sentados nos cantos, tudo a olhar para os telemóveis. Mas até que ponto é que isso é diferente de na nossa altura estávamos todos colados aos Game Boys e às Nintendos? Ora bem, pois não é diferente, não é diferente, é verdade. Mas eu não não é claro diferente. Que eu sou biased, mas eu não tenho memória de nós na nossa altura
estarmos assim neste ponto de estarmos todos, cada um no seu. A ideia que eu tenho na cabeça era havia um que levava Game Boy, E os outros juntavam-se à ficávamos todos volta. à volta a conversar. Exatamente. A é passar esse ponto. piolhos uns aos Passar outros. piolhos uns aos outros. Certo, E esse é que era o certo, verdadeiro certo, problema na altura. E eles agora não, está cada um no seu, e se calhar estão a jogar uns contra os outros, e até estão a falar entre si no WhatsApp, mas depois não falam Na vida real. na vida real. É tudo muito digital, muito pouco próximo, e eles transfiguram-se. Por exemplo, um drama, que não sei se vocês sabem, mas quando eles têm os telemóveis a primeira vez e vão ter o WhatsApp, e depois o WhatsApp é um grande problema, que é o grande problema dos grupos, de tu estás neste grupo e não estás naquele, eu vou-te excluir do grupo. Depois o tipo de linguagem que eles usam nos grupos é uma coisa absurda, e acabam por até haver uma espécie de bullying dentro de grupos do WhatsApp. Sim, sim. Aí agora tenho um grupo com estes, e agora tenho um grupo com aquele, aí não contigo, não, tu só estás naquele grupo. E é a primeira coisa que eles começam ali a criar ali algum tipo de quase de poder, não é? Ou Sim, seja, sim, é tipo um micropoder. micropoder de eu vou-te excluir, sou eu que sou o dono grupo é deste meu e, grupo, o grupo portanto, é é meu, controle. pronto. E aquilo gera assim umas atividades meio estranhas. Eu lembro que tínhamos algo desse género com grupos de Facebook na altura, mas era muito mais soft porque o Facebook era consultado, sei lá, uma vez por dia, assim, que era no computador, não havia aplicação sequer na altura. E portanto eu não estava a toda a hora presente de que estava fora de um grupo, porque convivia com as pessoas que me tiraram do grupo. Mas nunca tinha pensado nessa. Mas isso causa imensa pressão. E é logo no início, porque isso depois estabiliza. Passado algum tempo estabiliza. Mas naquela fase inicial, como eles têm ali aquele brinquedo novo e têm essa capacidade. E achas que o facto de a proibição não pode ter uma consequência escondida, que é, vão todos começar a ter ao mesmo tempo, então se calhar vai amplificar o problema, enquanto que se não houvesse proibição, um vai tendo, outro vai tendo, e se calhar dilui-se. Eles já têm todos ao mesmo tempo. Pois. Basicamente eles quando passam para o 5º ano é o mais normal, mas normalmente no 4º ano já começam a ter todos. E os professores dão algum tipo de recomendação de higiene digital, ou nem por isso? Ou seja, as escolas têm alguma preocupação nesse sentido? Não, olha que Fora da escola, digo. Não, pelo menos que eu tenha visto, não. Pronto, dentro da escola podem proibir e nos intervalos, Certo. etc. Mas depois para recomendar fora da escola, não? Sim, acho que não. E no nosso caso, para nós não nos faz grande diferença que eles proíbam, que toda a gente proíba na escola. Claro. Também não é o intuito da aplicação que seja usada na escola. Por claro. isso Sim. é uma coisa mais de lazer, portanto fora do horário normal de escola. Mas pronto, às vezes não é a solução melhor, mas também não sei como é que faria uma solução melhor. Eu acho que a solução melhor passa mais pela pedagogia, mas eu acho que demora mais tempo e tem que ser mais cedo do que mais tarde. E há aquele gap que tu disseste que é, agora sabe-se que isto é mau e que devemos se calhar limitar, mas todos os miúdos que cresceram entre 2015 e 2020 levaram ali com uma quantidade de estímulos absurda que agora têm é preciso conter, não é? Tem as consequências disso. Pois. Bem, a última pergunta antes de irmos para a última pergunta que eu tenho só é planos para o futuro. Pensas, ponderas uma venda sequer? Qual é o foco neste momento? Qual vai ser o foco no futuro? Assim, não é uma coisa... Já surgiu essa hipótese. Na altura decidimos não fazer. Não sei se foi boa decisão ou má. Não sei se foi boa decisão ou má, mas pronto, mas foi a decisão tomada. Não vale a pena pensar, claro, mindfulness, já foi, esquece. Por acaso aconteceu isto a semana passada, agora com esta turbulência toda do Trump, tinha umas ações e aquilo estava sempre a subir, a descer, não sei o que é, eu vi, esquece, vou vender. E vendi, pus a ordem, tipo, vendo todo. E de repente o Trump anula as tarifas. De repente aquilo teve uma quebra grande, depois no dia a seguir teve um salto gigante e a minha cabeça a tentação de olha, vai lá ver como é que está o preço agora das ações, mas depois, não, esquece lá isso, não te interessa para nada agora. Ver o preço que estaria agora, pois. Sim.
Já nem é o que tinhas. Era, Certo. Se eu tivesse vendido hoje, Exatamente. E como é uma coisa que eu já não consigo controlar, eu comecei a pensar, esquece, não vale a pena. Para quê? Não interessa, não consegues controlar, não depende de ti, já está feito, está no passado. E não fui ver, não faço a mínima ideia. Isso já é isso nível de já é um nível de master de maturidade. mindfulness. É verdade, é Exatamente. verdade. Isso é o tipo de decisões que a mim me deixava ultra ansioso, que é, eu posso ter sido super estúpido, mas na verdade não, porque eu depois não conseguia controlar, mas Exatamente. eu fiz uma decisão estúpida. Mas olha, não consegues voltar atrás, certo? Sim. E como não consegues voltar atrás, não vai fazer diferença nenhuma. Pois, Só te vai Fazer massacrar, vai fazer sentir estúpido. Exatamente. E vais ficar a pensar naquilo, Exato. porque é que não fizeste? Esquece. Mas estás a ver, é nisto que o mindfulness e a meditação fazem toda a diferença. ok. E ficas muito mais leve. Por isso, depois Vou ter tens de que experimentar. experimentar. Bem, vamos Mas desculpa. pois tínhamos o A pergunta era plano para o futuro. plano para o futuro. Pá, eu quero desenvolver este projeto, mas não tenho assim. Não te consigo dizer onde é que vou estar daqui a 5 anos. Ok. É difícil. Sim. E é difícil quem está numa empresa, numa startup, conseguir dizer isto é tudo tão volátil, nós já mudamos tanto, já fizemos tantas coisas diferentes, já testamos tanta coisa. Por isso, eu acho que é continuar. Para já, assim, gosto muito daquilo que faço e quero continuar a fazer. Enquanto estiver a gostar daquilo que faço, enquanto as coisas forem funcionando, enquanto conseguirmos ir ajudando as pessoas, eu vou estar bem. Boa, Não quero reformar, quero trabalhar sempre, por isso. Para sempre? Sim. Boa. Não se pode deixar. Exatamente. Tem que se trabalhar, é importante. Isto tem que haver esta coisinha do desafio, da conquista, de fazer coisas diferentes, sim, coisas alimenta novas. muito, não é? É. E imagino que principalmente para pessoas que depois, nessa altura, estão habituadas a viver assim, chegas ali à reforma e perdes isso e é tipo, Sim, pá. o que é que eu faço agora? Acho que isso envelhece muito as pessoas. Sim. Olha, vou dizer, das coisas que mais me chateava eram pessoas que passavam o ano inteiro a pensar nas férias, porque Odeiam o trabalho. odeiam o trabalho, odeiam a vida, porque só querem pensar, só as férias é que lhes dá prazer. Esquece, Sim. como é que passas o ano inteiro a pensar nas férias? As férias vão chegar e vão ser fixe, mas o ano também tem que ter as coisas porreiras, não é? Claro. Portanto, Senão uma ansiedade tal. só num mês é que tu és feliz, não é? Não? Pois. E outra é a questão da reforma. Porquê que vamos estar a pensar e quero estar reformado, quero-me reformar, nunca mais chegar à reforma? Porquê? Não faz sentido. Pois. Tipo, pá, aproveita a viagem. É um bocado isso. Eu acho que se calhar vai ser este o conselho. Nós acabamos Exatamente. todos os episódios com a mesma pergunta, que é um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado antes de começares a tua carreira empreendedora e que não foi, ou que tu na altura ignoraste. Conselho. Alguma coisa que queiras deixar, ou seja, um conselho teu para jovens empreendedores. Que eu dou muitas vezes, isto não é para espíritos fracos. Ok. Parece, é por isso é que eu digo, e voltamos a um bocadinho à conversa inicial deste buzz todo à volta das startups, desta coisa bonita, sexy. Isto não é para espíritos fracos, porque é muito difícil, é muito duro. Há dias muito duros, porque temos pessoas a trabalhar connosco, temos responsabilidades, temos famílias, e no final do dia não podemos deixar ficar mal as pessoas. E por isso não é uma coisa. Pá, quando é uma brincadeira em que pá, se correr mal não interessa e só dependes de ti, é tranquilo, mas quando já tens pessoas a depender é muito, muito complicado. Claro. E por isso eu, quando me despedi, se calhar não foi assim uma coisa muito racional. Mas sentes que na altura não estavas tipo preparado para o que Não, eu vinha estava aí? preparado, mas imagina que eu vinha de uma empresa como a nós, na altura já era nós, portanto passei das da Ótimos para nós, em que tens uma estrutura, tens uma equipa de advogados, tens uma equipa de comunicação, nós tivemos no projeto da WTF, a equipa de projeto eram 100 e tal pessoas que faziam parte. Por isso, entretanto, vais para uma startup em que és tu e mais outros, 2, 3, a fazer tudo. que as 100 pessoas Contratos, faziam. PR, comunicação, limpeza do escritório, tudo.
embalavas, transportavas, fui a buscar os kits e o meu carro ia, tipo assim, com a mala toda pesada, uma garagem toda cheia de caixas por todo lado. Tens saudades dessa altura, ou não? Opá, foram tempos fixes. Mas não repetias, cá não repetias. Não repetia, não. Fogo, não repetia. Chegaram a uma se altura. Se soubesse que ia chegar aqui, outra vez, se calhar. Sim, aí sim. Com Sim, garantias, se calhar, né? Pá, sim, mas algumas coisas tinha obviamente feito diferente. É normal, quando olhamos para trás, há Claro. coisas que fazemos. Agora, não deixava de fazer. Pronto, tomei a decisão que tomei, mas foi arriscada com 2 filhas. Já tinhas as 2 filhas nessa altura? Por isso foi uma decisão arriscada e não estava mal, estava bem na empresa e gostava daquilo que fazia, portanto eu nem saí sequer tipo, olha, saí porque estava farto daquilo que fazia, não gostava nada, não tem nada a ver com isso. Pá, foi aquela coisa do desafio, aquele bichinho de querer fazer, de pá, tu consegues fazer, vais fazer uma coisa tua, pronto, aquela coisa que dá um bocado de pica. Mas pronto, acho que aquilo não correu mal. Acautelaste essa decisão? Ou seja, disseste, tenho 1 ano para fazer acontecer, senão volto à procura de trabalho. Pá, eu tentei resolver, não estabeleci Um prazo. Pronto. A única coisa que eu fiz foi garantir que só tomava essa decisão de me despedir se conseguíssemos garantir o investimento. E nós conseguimos garantir investimento, um investimento muito baixo, por isso nós já temos para aí 9 anos e o investimento total que nós tivemos até à data foram 350k. O primeiro foi 150, que foi mesmo muito curto. Sim, para começar. Pá, e sendo que desses 50, depois era isso, desses 150 há uma parte enorme que deve ter sido para construir o produto. E depois, logo a seguir, precisamos de mais 200 quando estávamos na fase de lançamento de Kids BTV. Que já tínhamos a atração e mudamos para o modelo de subscrição, precisávamos ali de mais algum dinheiro e conseguimos. E desde essa altura até agora não pedimos mais financiamento. Também não sei se foi uma boa decisão ou uma má decisão. Pronto, ganhas umas coisas, perdes outras. Claro. Mas se calhar tinha feito também aí um bocadinho diferente. Pronto, também não, se calhar poderia ter ajudado, também ter tido mais investimento, ajudava a escalar mais o negócio. Provavelmente agora com o novo projeto, provavelmente acho que podem-se criar agora condições para isso. Mas pronto, assim, as coisas nunca são fáceis. E acho que a mensagem, agora, não quer dizer que as pessoas, e com isto não é tipo dizer, olha, não me faças. Agora, tens é que estar aware daquilo que são os riscos, não é? E não é uma brincadeira. Claro. Não é só isso. Se quiseres que seja uma brincadeira, ok, é uma brincadeira. Mas se quiseres que seja uma coisa séria, um negócio sério, pronto, tens que tratar como isso, como tal. Fica aqui o conselho. Obrigado, Hugo. Acho que foi super fixe. Obrigado, eu. E pronto, malta, é isto. Já sabem, partilhem isto com quem precise de um serviço de streaming para as crianças. Partilhem também se gostaram do episódio. Tem o Patreon, pode também deixar comentários, gostos, subscrevam e vemo-nos no próximo episódio.